Bom, todo mundo já sabe que o Internacional anunciou hoje de manhã a contratação do colombiano Rafael Borré nas suas redes sociais, posando com foto e tudo mais, com o presidente Barcelos, postando meme. E é isso, tá? Jogador anunciado com a camiseta do Internacional. Porém, o Inter anunciou no molde de dizer, inclusive, o seguinte, ó, vem até dia 10 de julho. Essa é a estratégia. Eu vou explicar sobre ela, né? E vou dizer sobre, aí sim, a estratégia que o Inter tem para conseguir a liberação desse jogador para vir agora em janeiro. E parte dessa estratégia já deu certo. Vou falar também sobre a informação que eu trouxe em primeira mão no meu Twitter a respeito de um jogador que o Inter foi procurar, foi saber sobre uma cria do celeiro de Ases, Eric, lateral esquerdo. A gente já sabe há muito tempo que o Inter está em busca de lateral esquerdos e o Eric é um nome na pauta. Vamos falar também sobre a renovação de um jovem jogador e que foi confirmada hoje. Para isso eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e também ative o sino das notificações. Bom, vamos lá. Hoje o Internacional anunciou a contratação, enfim, a novela acabou, né? Mas vai ter uma novelinha ainda, né? Mas a primeira novela acabou. O Inter anunciou de vez a contratação do colombiano Rafael Borré nas suas redes sociais. Eu já explorei bastante isso no Café com Fontes hoje pela manhã. Mas vamos lá, o Internacional colocou no seu site que o jogador virá até o dia 10 de julho, tá? Pois bem, é uma contratação, né, que o Inter faz, mas que ainda não se tem uma data para que ele venha. Afinal de contas, o jogador está sob contrato com o Werder Bremen de empréstimo até metade da temporada. Mas uma das estratégias que o Inter, digamos assim, adotou para conseguir essa liberação deu certo. Sabe por quê? O Inter anunciou o jogador. O Inter colocou o jogador com a camiseta do Inter. Ele posou para as redes sociais, mandou recado para a torcida do Inter, estando sob contrato com o Werder Bremen. Afinal de contas, o jogador fez reuniões lá com o Werder Bremen e tudo mais e não conseguiu a sua liberação. Teve até postagem da esposa, mandando direitinha, talvez lá pro Werder Bremen. Também teve uma corneta ali relacionado, né, ao fato dele ter feito um gol de mão contra o Grêmio. A esposa do Borré, a Anitta, né? Pois bem, e parece que deu certo. Tá? A publicação, o anúncio, a foto do Borré com a camiseta do Inter irritou, tá, os dirigentes lá do Werder Bremen. E uma entrevista lá na Alemanha, tá, o Clemens Fritz, que é diretor de futebol lá do Werder Bremen, tá, ele se mostrou realmente muito irritado com essa questão. Essa foi a frase que ele usou. Se mostrou irritado com a foto posada, né, com a camiseta do Internacional. Mas, né, nessa mesma entrevista, e eu vou colocar na tela aí para que você possa ver, ele continua dizendo que não vai liberar o jogador até a metade do ano, que o jogador vai cumprir contrato de empréstimo até a metade do ano. Fazendo linha dura aí o Werder Bremen. A gente já trouxe a informação, ontem o Baldasso trouxe essa informação no Baldasso Sunset Show, de que o presidente tem um limite de grana, levou uma grana limite lá para a Alemanha para pagar o Werder Bremen para conseguir a sua liberação, que é 1.100.000 euros, perdão. 1.100.000 euros. Esse é o valor limite que o Barcelos pagaria para o Werder Bremen para conseguir a sua liberação. Eles têm batido o pé lá, e isso é o que a imprensa alemã tem dito, que querem 2 milhões de euros para a liberação. Mas no fundo eles não querem liberar o jogador, afinal de contas eles estão lá no campeonato alemão a todo vapor, brigando para não cair. O Rafael Borré é o principal atacante e eles não querem liberar o jogador. Mas essa questão de ter pousado com a camiseta do Internacional, tem que ver como é que o jogador vai se portar nos próximos dias também. Para pensar, imagina se um jogador do Inter, tá, fosse contratado, um jogador que tá por empréstimo fosse contratado na metade da temporada e o cara posa com a foto do clube que ele vai no futuro. Cara, não ia pegar mal? Pegou mal lá, o pessoal ficou irritado, resta saber até quando essa irritação vai se tornar, digamos assim, tu tá me afrontando, então eu vou te deixar aqui mesmo, pode até colocar, treinar, separar, não tô dizendo que é isso, né? Mas enfim, tudo pode acontecer. O fato é que o Inter anunciou o jogador, dizendo que ele pode vir até o dia 10 de julho, tem um limite para que ele venha ainda no primeiro semestre, que é 7 de março. Anotem essa data. Até 7 de março é a data que o Inter pode conseguir a sua liberação para que ele venha no primeiro semestre, porque é quando acaba a janela de transferências da Europa para cá. Depois disso,
Só 10 de julho. Por isso que o Inter colocou a data lá, 10 de julho, que é quando reabre a janela para o pessoal que vem da Europa. Então, guardem essas duas datas. Até o dia 7 de março, o Inter pode conseguir a sua liberação para ele vir agora, tá? Ou a partir do dia 10 de julho, que é quando reabrirá a janela de transferências da Europa pra cá. O que pode acontecer? Daqui a pouco o Werder Bremen consegue os pontos necessários para se livrar lá já em março, consegue fazer alguns pontos e tudo mais, o Inter consegue liberar o jogador, o Werder Bremen libera o jogador, tu já fez tua parte, enfim. Tudo pode acontecer, a gente vai ficar atento agora a essa nova novela, porque vai ter uma novela agora pra questão da liberação. Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre o Eric, informação que eu trouxe em primeira mão lá no Twitter. Eu tenho trabalhado em cima dessa informação já há alguns dias, tá? Da situação do Eric. Afinal de contas, o Inter procura um lateral esquerdo e tudo mais. E o Eric é um nome aí que foi do celeiro de Ásias, se destacou na base. Eu lembro que ele fez um gol na final do Brasileirão de Aspirantes, um golaço e tudo mais. Tem títulos na base. E acabou saindo para ir pro Al Ain. Importante, tá? O Inter ainda tem 50% do jogador, os direitos, né, econômicos, né? Numa futura venda, por exemplo, se o Al Ain quiser vender o jogador, o Inter ainda tem 50% do atleta, tá? Mas a ideia do Inter seria conseguir um empréstimo com o jogador. Algo importante, tá? A informação, e eu até vou ler aqui parte do que me foi dito, para que não fique, digamos assim, algo desentendido. Porque eu tenho trabalhado em cima dessa informação já há alguns dias, tá? O Inter não chegou a fazer proposta oficial, não fez oferta pelo Eric ainda. O Inter consultou a sua situação, tá? Do Eric. E, digamos assim, perguntou se não teria alguma possibilidade de empréstimo. Tô lendo a mensagem aqui, tá? Na realidade, teve conversas de pessoas ligadas ao clube que gostariam da volta dele sim e perguntaram se não teria alguma possibilidade de empréstimo. O Inter perguntou se teria possibilidade de empréstimo, mas por enquanto nenhuma proposta oficial foi feita. Inclusive no enunciado que eu fiz lá no Twitter eu coloco, a tentativa seria por empréstimo. Afinal de contas, o Inter ainda não fez uma proposta oficial pelo Eric, que está lá no Al Ain, Clube dos Emirados Árabes. E o que eu recebi? Na própria enunciado da notícia que eu coloco, eu disse que seria algo difícil, seria complicado. Afinal de contas, o jogador acabou de renovar seu contrato lá com o Al Ain até 2028, eu estou lendo aqui a mensagem que eu recebi, e ele também está em processo de naturalização do país lá dos Emirados Árabes, tá? Então seria pouco provável que ele voltasse agora, mas é o projeto sim, para que ele volte num futuro, talvez um futuro próximo, enfim, talvez na próxima janela e tudo mais, enfim. É um jogador que está muito valorizado, eu até recebi aqui que ele está nas oitavas lá da Champions da Ásia, e é um dos destaques em assistências lá no Al Ain, tá? Tá muito bem, ele está bem valorizado lá. Então é isso. Tá? É um jogador que, e o que eu recebi, tá? Não está descartado ainda, mas seria uma situação complicada. E o Inter trabalhou junto ao jogador uma ideia de no futuro. O Barcelos faz muito isso, sabia? Hoje, inclusive, viralizou uma situação do Barcelos indo lá no Bola nas Costas, falando a respeito do Alário e do Borré, que ele foi lá ver os jogos dos dois, ainda na janela do meio do ano, né? No ano passado. Na verdade, não foi na janela do meio do ano, foi no início de janeiro. Que o Barcelos foi para lá assistir, ainda conversou com o Alário e com o Borré e agora estão contratando o Borré. O Eric talvez seria a mesma situação. Claro, se queria o jogador para agora, afinal de contas o Inter precisa de um lateral esquerdo. Mas se ouviu que seria uma situação complicada, seria difícil, o jogador está valorizado lá no Al Ain, é quase um ídolo lá no... Eu diria que ele é ídolo lá sim, tem se destacado, o clube está nas oitavas da Champions Asiática e nesse momento seria um pouco inviável, mas não é um negócio descartado ainda, mas a chance é pouca. O fato é que o Inter está atrás de lateral esquerdo, vamos ver se evolui essa situação do Eric, ainda que seja difícil, daqui a pouco o Inter desiste de tentar o empréstimo e contrata a parte que resta, né? Afinal de contas o Inter já tem 50%, contrata a outra parte do Al Ain, enfim.
a gente ainda vai ficar em cima dessa notícia nos próximos dias. E por fim, o Inter renovou o contrato do garoto João Dalla Corte, tá? Inclusive já foi anunciado já no bid, o Inter que fez o bid também do Robert Renan e tudo mais. E também veio o anúncio aí da renovação do Dalla Corte, tá renovando seu contrato até dezembro de 2027, zagueiro, já jogou como lateral esquerdo também, o Kudê gosta muito desse garoto, vai ser reintegrado ao futebol profissional, porque ele participou da Copinha, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E é isso, tá, gente? Nos vemos amanhã no Café com Fontes. Estaremos também agora no Baldaço Sunset Show falando tudo a respeito de todas essas informações. Comentem aí o que vocês acharam a respeito. Não sai sem dar o like, sem curtir, sem se inscrever e tudo mais. Valeu, gente, e até a próxima.